Que nos abençoe, Senhor Jesus, nesse momento de prece, agradecidos pela oportunidade do trabalho da sua seara. Rogamos a Ti, Senhor, as bênçãos necessárias a cada dia na nossa existência aqui no planeta Terra. Dai-nos sabedoria, discernimento, dai-nos o Teu amor, para que possamos expandir essa luz, essa centelha que deixaste em cada um de nós. Olhai com bondade os sofredores, os nossos irmãos que padecem a fome, tanto do corpo físico quanto a fome de justiça, os nossos irmãos que estão sofrendo desabrigo, os que padecem a violência física e moral, as crianças, os idosos, os moradores de rua. Tende misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos que, em um ato, em um desatino, cometeram suicídio. Ainda assim, o Teu amor se estende sobre cada um deles. Olhai com bondade os nossos irmãos que estão desempregados e que não têm o pão à mesa a oferecer aos seus filhos. Aos que estão vagando pelas ruas sob efeito de drogas lícitas ou ilícitas, provocando danos a si mesmo e aos que com eles convivem. Que os corações das mães que choram seus jovens filhos, que sofreram violência física por imprevidência, que essas mães sejam consoladas, que os órfãos sejam abrigados, que os que estão doentes nos hospitais ou em seus lares sejam consolados. Enfim, Jesus, que as Tuas mãos se estendam sobre toda a humanidade sofredora, que somos todos nós, que temos tanto a pedir, mas muito mais, Jesus, nós temos a Te agradecer, hoje e sempre, que assim seja. Quero pedir a Jesus muita paz e muita serenidade e entendimento para essa leitura que iremos fazer do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item 7, não creiais em todos os espíritos. O segundo parágrafo. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. As dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que reconhecessem as revelações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto
muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos que, principalmente, podem aplicar-se estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Bem, diante do que foi lido, nós podemos ver que o Espiritismo nos propicia o conhecimento de leis espirituais e também leis da natureza, que são causadoras de muitos fatos que são considerados extraordinários apenas por desconhecimentos de sua origem. Ensina o homem a usar esses conhecimentos no exercício da sua transformação moral, através do entendimento melhor dos ensinos de Jesus. São João vem nos revelar a existência de outros falsos profetas e falsos cristos, cuja ação é mais perigosa, porque eles são invisíveis aos nossos olhos materiais, encontrando-se entre os desencarnados. São os espíritos hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que já viveram entre nós na Terra, disfarçando-se com nomes veneráveis para espalhar ideias a fim de atrapalhar o progresso espiritual da nossa humanidade. Quem conhece o Espiritismo tem melhores condições intelectuais e morais para não se deixar envolver por esses espíritos enganadores. Então, temos a necessidade do estudo sério e perseverante da doutrina espírita, para saber separar o joio do trigo. A diferença entre bons e maus espíritos está em suas características, sempre morais e não materiais, no que eles expressam. Os primeiros, seguindo Jesus, só expressam o bem. E São João ainda, aqui na Terra, na sua primeira carta, ele já alertava aos cristãos, para não acreditar em todos os espíritos e verificar se eles são de Deus, isto é, se suas ideias estão de acordo com a moral divina, ensinada que Jesus também exemplificou para nós. Então, lembremos-nos sempre de que os espíritos encarnados e desencarnados são sempre reconhecidos pela qualidade das suas obras, assim como a árvore pela qualidade dos seus frutos, como Jesus afirmou. Boa noite. Agora vamos à fluidificação das águas. Senhor Jesus, pedimos ao Senhor e aos guias e mentores espirituais que coloquem na água de todo o nosso planeta fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, de que precisamos para curar nossas almas e corpos físicos, já que a água é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Por isso, solicitamos através dessa oração sua fluidificação por parte dos amigos espirituais, confiando na certeza de que através dela estaremos recebendo os recursos magnéticos indispensáveis ao nosso restabelecimento perispiritual. Entendemos que Deus, sendo amor infinito, nos ama, abençoa e perdoa sempre. E conscientes da renovação necessária de que necessitamos, rogamos a sua benevolência e a sua paz infinita sobre cada um de nós. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando-nos a alma para que vivamos em harmonia com tudo e com todos. Recebamos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade para continuarmos nossa caminhada evolutiva.
Que assim seja.